metal. O que você vai imaginar? Só Ela é tem toda metal de nela. metal. Isso. Se eu falar para você, amigo, essa geladeira contém partes metálicas, o que você vai imaginar? Que ela não é toda metálica. Então você pode ver, o primeiro ponto de doutrina dele está bagunçado em si mesmo. Eles mexeram e esqueceram. Mas isso aí, filho, é porque eles estão com outra intenção. Que eu vou te falar agora. Pode falar. Eu vou aproveitar já para te falar, entendeu? Tá bom? Pode Pode? falar. Fala, fala. Olha Aham. só, a intenção deles é outra, não é de agora. Uma das reuniões que teve de ministério, um ancião chamado, eu não vou nem falar o nome dele aqui, deixa pra lá, que pra mim não interessa mais. Ele é o que está na presidência agora. Agora saiu o Jorge Cury e entrou ele. Numa das reuniões ministeriais, ele estava exortando o ministério, os demais anciões, ele tocou na Bíblia, da tribuna, e falou assim, isso aqui não tem mais tanta importância. O que importa é o que sai daqui. Olha a heresia. Mas Sei. agora eu vou embasar isso que eu estou te falando. Eu não fico só em suposições, né? Eles falaram que a palavra é do ancião. Nesse gesto ele falou, a palavra de Deus é que sai da minha boca, não é a Bíblia. Olha só a heresia. Agora eu vou te falar. Primeiro passo, eles mexeram no artigo de fé e doutrina. Porque no dia que você chegar lá, com a Bíblia na mão, mostrar um erro dele, ele vai falar, filho, essa parte aí a gente sente que não é de Deus. Eles estão dividindo o que é de Deus e o que não é de Deus. E é ele quem vai dizer o que é de Deus e o que não é de Deus para você. Ele não vai. Você quer dizer o seguinte: ele não vai fazer uma comparação, vamos dizer, com os manuscritos mais antigos. Ele vai achar que é ele que. É ele que vai vai mandar guiar. e acabou. Agora presta atenção. 2 hinos não é à toa, porque mexeram no artigo de fé. Né? O camarada já mexeu no artigo de fé. Né? Ele já deu uma pregação dessa na reunião. Aí ele chega nos 2 hinos, os únicos 2 hinos que tem o nome Bíblia, eles tiram o nome Bíblia. Exatamente. E você viu isso aí? Vi isso aí. O hino 162 que fala é a Bíblia a palavra, eles tiraram. É a palavra que ilumina. Agora, que palavra é essa? Se ele já falou que é o que sai daqui. Ali é uma mensagem subliminar. Ele está querendo dizer que a palavra do ancião é a palavra que ilumina. Nossa. É a palavra do ancião. No dia que a gente achar uma discordância na Bíblia, João Ferreira de Almeida, irmão, porque eu creio, aí agora eu vou entrar em você, numa questão de fé. De fé. A questão de fé, ela nem discute. Eu creio que a Bíblia João Ferreira de Almeida, que eu tenho em minhas mãos, ela é inspirada pelo Espírito Santo. No dia que o homem pegar ela e falar assim, olha, isso aqui, ó, é um equívoco tão grande, ó, tá mentindo, tá enganando. Ou seja, eles mostram não uma diferença mínima, um erro mínimo, porque tem uns erros simples, mas aqueles erros circunstanciais que podem abalar a fé. Falar aí verdadeiramente deixou de ser. Deixou de ser e não é mais. Se você chegar num ancião desse, pergunta para ele, ou para qualquer outra pessoa, mostra a Bíblia e pergunta, irmão, aqui, nessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, qualquer que seja lá, a tradução, o grau de tradução, é isso, a versão, você pergunta para ele, aqui tem o necessário para eu alcançar conhecimento de Deus e salvação? Se ele falar, tem, acabou. Aí tem. Então tá bom, acabou. Né? Mas a intenção deles é outra, irmão. Porque esses homens não leem a Bíblia. Não leem. Esses homens não têm o entendimento que você tem. Ele não tem o cuidado que você tem de examinar as outras versões. É óbvio que a intenção deles não é porque alguém dos anciãos abriu e viu discordâncias, igual você viu, e viu as diferenças, e fala, não, agora por causa dessas coisinhas nós vamos dizer que ela só contém. Não é isso, irmão. Tá. Eles estão se colocando em posição de Deus. É eles quem vai dizer para os homens da igreja, para o povo, o que é de Deus e o que não é de Deus. Muitos anciões, muitos irmãos, que foram sentados e perseguidos, eles foram conversar com eles com a Bíblia debaixo do braço. E foram repreendidos. Mas eles repreendiam e ficavam
no caso, devedores, porque, puxa vida, eu estou repreendendo o irmão que está me mostrando na Bíblia. Agora eles têm todo o respaldo, irmão. Todo o respaldo para falar, não, irmão, isso aí não é assim do jeito que você está pensando, não. Né? O que está escrito aí, o irmão não viu lá o ponto lá de doutrina, irmão? Não é tudo que está ali dentro que é de Deus. Né? Tem uma discordância muito grande nisso, irmão. Já dá para ver. A espiritualidade desses anciões ficou abaixo dos interesses políticos, deles aumentar a autonomia deles. Todos esses movimentos é para aumentar o poder, é para aumentar o controle do povo. Tudo político. Não é? Agora, me explica, irmão. Quem é que está sem a luz de Deus? Os antigos, que fez um concílio em 1927, com centenas de anciões presidentes de diversas igrejas, ou a meia dúzia lá do Brás? Fica difícil, né? Então, irmão, eu acredito assim, ó. Veja bem. Eu acho que as versões mais antigas que nós temos datam do quarto século. Por exemplo, nós temos o Códice Aramaico Caburis, temos a Peshitta Aramaica, o Códice Sinaítico, que é o Códice grego, Códice Vaticano grego. Esses manuscritos são os manuscritos mais antigos, da onde saem todas as versões para o mundo inteiro. Se nós não for buscar nas fontes mais antigas, essas fontes mais novas, quando você compara essas fontes mais novas a João Ferreira de Almeida, vamos dizer assim, a fonte mais nova, João Ferreira de Almeida, quando você pega com as fontes mais antigas, as cópias originais não existem, existem cópias. As cópias mais antigas que tem lá atrás, que é as cópias que eu examino, há divergências na João Ferreira de Almeida que muda todo aquilo que as pessoas pensam. Eu só vou dar um exemplo para o irmão. Sim. O irmão tem a Bíblia aí com o irmão? Espera aí, só um minuto. Miguel, pega a pastinha aqui, papai. Tá aqui. O irmão abre na carta de 1 João. Às vezes que eu estou falando para o irmão pode ter conhecimento, eu estou conversando com o irmão, mas provavelmente às vezes o irmão já até ouviu falar ou já até sabe disso. Pode falar. Vamos ver aqui. Primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 7. O irmão já achou? Já, tá aqui, tá aberto. Aí diz assim, ó. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses 3 são um. Certo? Certo. É isso que está aí, não é? Sim. Nas cópias mais antigas, nos manuscritos mais antigos, seja o grego, seja o aramaico, a partir da palavra no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, não existe em nenhum manuscrito mais antigo esse pedacinho. Não existe. O irmão está entendendo? Agora, faz toda a diferença? Faz toda a diferença. Porque esse é um ponto, inclusive, que eu usei muito para conversar com os testemunhas de Jeová. Eu falei de algo que eu não sabia. Não foi eles que me mostrou, tá? Inclusive. Mas isso que você fala é em relação da chamada Trindade. Não, pode ser. A Irmandade entende. O segundo ponto. Sim. A Irmandade entende como Trindade. Mas vamos Trindade, vamos lá. Vamos dizer que é Trindade ou não seja. Vamos falar assim. Mas o que eu quero dizer por irmão é o seguinte: as cópias mais antigas, nós temos cópias mais antigas.
Essas cópias mais antigas são as cópias que foi canonizada lá na época de Constantino, um pouquinho mais para frente. São as cópias mais antigas. Mais antigo que isso daí não existe. Existe o quê? Papiros, que são fragmentos de manuscritos, escritos em grego, às vezes em siríaco, mas são só alguns pedacinhos. Então o que acontece? Se as cópias mais antigas, da onde saiu as traduções, por exemplo, João Ferreira de Almeida, essas cópias mais antigas não têm, então por que essas novas têm? Da onde João Ferreira de Almeida tirou isso daí? Isso aí às vezes não é nem ele, é as traduções que foram feitas no próprio Vaticano. Mas isso aí, para mim, não tem muita diferença. Não faz. Porque Jesus Cristo toca nesse assunto. Ele fala, né? Ele fala que ele e o Pai, né? Vai vir e fazer morada no coração daquele que creu. E ele vai estar naquele pelo Espírito Santo, né? Então, é mais em João que ele fala sobre isso aí, né? Então, a gente entende. Primeiro, Deus está no céu. Jesus Cristo também. Se você vê uma pregação, alguém dizendo o Senhor Jesus está passando aí, é conversa furada. Ele falou que ele só vai voltar naquele dia. E quem está na terra, a terceira pessoa, quem está na terra representando esses dois é o Espírito Santo. Né? E ele desceu no dia em que o Senhor Jesus falou, olha, fique em Jerusalém, eu vou subir. E de lá eu envio pelo Pai o Espírito Santo. E ele vai ficar convosco até a consumação de tudo. O que ele quer dizer com isso? O Espírito Santo não voltou mais para o céu. Ele está igual a gente aqui na terra, irmão, lutando e esperando na volta de Cristo. Isso está lá em Apocalipse. Deixa eu ver se eu consegui achar rapidinho aqui, ó. Em Apocalipse está falando assim, ó. Olha só, Apocalipse capítulo 22, verso 17. E o Espírito